Como um próximo painel, a gente vai começar a falar agora do painel de transição energética justa. E para esse painel, antes de começar, eu queria agradecer um dos nossos patrocinadores, queria agradecer a Fundação Itaú e a Fundação Lehman. E neste painel, vamos explorar as oportunidades do Brasil em liderar a agenda global de combate às mudanças climáticas, destacando a significativa vantagem na produção de energia renovável e seu papel de destaque na produção de biocombustíveis. O debate se concentrará no avanço das políticas brasileiras voltadas para a transição energética, incluindo o Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda e Meio Ambiente e o Plano de Aceleração da Transição Energética do Ministério de Minas e Energia. Além disso, também abordaremos os desafios que o país ainda enfrenta na inclusão da população marginalizada, nas questões relacionadas à mineração e nos processos necessários para uma descarbonização efetiva da indústria. Para discutir o papel do Brasil no futuro da energia e do combate às mudanças climáticas, gostaria de convidar aqui a Andréia Coutinho, diretora executiva do Centro Brasileiro de Justiça Climática. Andréia é diretora do primeiro Centro Brasileiro de Justiça Climática, jornalista formada pela PUC-Rio, é mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet Rio de Janeiro e Fulbright Scholar Alumni da University of California. E gostaria de convidar também a Carolina Groteira, diretora na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Carolina é diretora de programa na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, onde coordena as ações do Plano de Transformação Ecológica do Governo Federal. Tem doutorado em Planejamento Energético, com ênfase em Planejamento Ambiental pelo Programa de Planejamento Energético da UFRJ. O nosso próximo painelista será o Joaquim Rolim, ex-secretário executivo da Indústria do Ceará. Joaquim foi secretário executivo da Indústria na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará e coordenador da Câmara de Energia no Consórcio de Governadores do Nordeste. É membro do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Hub de Hidrogênio Verde. E a nossa última painelista, que será a Adriele, pesquisadora e coautora do livro Energy Transition in Brazil. A Adriele estará conosco no formato online, no formato remoto. E a Adriele é pesquisadora da Universidade de Amsterdã, no projeto intitulado Transição Energética através da perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de uma das editoras e autoras do livro Energy Transition in Brazil, publicado pela Springer em 2023. Para esse painel, teremos a moderação do Gabriel Presente, membro do Comitê Organizador do Brasil Forum UK 2024. Gabriel é engenheiro ambiental e mestrando em Climate Change, Development and Policy pela University of Sussex. Gabriel tem trabalhado na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará em políticas públicas relacionadas à adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Vamos lá. Olá a todos. Muito obrigado por vir aqui. É um prazer imenso estar aqui ao lado desses painelistas incríveis. E Adriele, de forma online. Obrigado, Natália, por introduzir todo mundo. E esse painel, eu acho que não podia vir em melhor hora, né? Brasil, presidente do G20, Brasil prestes a sediar uma COP30, 2025, em Belém do Pará. E eu acredito que o Brasil tem tudo para liderar uma transição energética internacional, seja pelo nosso exemplo interno, seja pelos biocombustíveis, que a gente tem aí quase 50 anos de investimento, desde o pró-álcool, também pela nossa matriz energética limpa. O Brasil tem mais de 85% de sua matriz energética limpa e, comparado com com o resto do mundo, o resto do mundo tem mais ou menos 28%, ou seja, uma diferença muito grande. Também pelo imenso potencial de geração de energia eólica, hídrica, solar e a exportação dessa energia para descarbonizar as outras economias mundiais por meio principalmente do hidrogênio verde. Entretanto, como é que essa transição energética pode ser justa? Como é que esse protagonismo do Brasil pode ajudar
a resolver os nossos problemas internos, como é que a gente pode aproveitar esse protagonismo do Brasil da melhor forma. Essa temática principal vai ser o que a gente vai discutir aqui. E eu já queria começar esse painel fazendo uma pergunta geral para todos os painelistas. Queria que vocês discutissem um pouco o que seria uma transição energética justa no contexto do Brasil e como que essa transição energética pode beneficiar todos os segmentos da nossa sociedade. Por gentileza, quiser começar, André? Pode ser. Olá a todos e todas. Que bom estar aqui, que bom poder começar esse segundo bloco discutindo justiça. E quando a gente fala sobre justiça, é preciso entender acessos, né? E acho que o tema de transição energética justa, ele desafia a gente num lugar de pensar como que essas justiças se interconectam. E aí, para eu falar sobre isso, eu queria só pedir licença para contar uma leve história que, ano passado, eu fiz uma cobertura numa conferência de transição energética na Alemanha e selecionaram jornalistas majoritariamente do Sul Global para contar histórias de transição energética em seus países, em suas realidades locais e regionais. Isso, para mim, foi uma experiência muito em ponto de virada para entender que a gente está falando de acesso à água, a gente está falando de justiça geracional, de equidade de gênero, de justiça racial, em diferentes contextos. Mas quando você traz essa pergunta para a gente aquecer e começar, o que seria, de fato, essa transição energética justa, pensar Brasil, pensar regiões e biomas, traz a gente para diferentes respostas, né? A gente não consegue traduzir apenas um conceito de transição justa, pensando no Brasil em suas complexidades de acesso, de direitos e deveres também. Então, acho que pensar na Constituição, e o artigo 225 vai dizer para a gente que todo mundo tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e isso é um direito para presentes e futuras gerações, a gente está, então, num contexto de transição justa muito contraditório diante de acessos e direitos e deveres também. E aí eu queria, do ponto de vista do jornalismo, a gente tem muito uma missão de tentar traduzir para a sociedade, então, o que significa segurança energética, o que significa pobreza energética, desigualdades energéticas. E aí, muita gente usando esses conceitos como sinônimos, uma vez que cada um tem uma complexidade a depender de onde a gente mora. Eu sou do Sudeste, eu sou do Rio de Janeiro, morando em Brasília nesse momento. Conheço vários estados do Brasil e vários países. Então, pensar em segurança energética e o que cabe ao poder público, o que cabe, né, à sociedade civil, onde eu represento hoje, no termo de, tanto no lugar de democratizar o que isso significa e de implementações de caminhos para uma transição. Então, isso ainda não é uma realidade, né? Hoje a gente vai discutir mais sobre isso, mas eu queria hoje trazer essa provocação sobre o processo, né? Não é um fim, é um processo, e aí dentro desse processo a gente discute energias alternativas, a gente discute outros conceitos, mas, sobretudo, a dificuldade de implementação e o quanto isso agrava desigualdades, perpetua desigualdades pelo Brasil, uma vez que a gente tem uma Amazônia, por exemplo, que mais de 1 milhão de pessoas não têm acesso à energia pública. Então, o que isso significa? Pessoas que têm energia apenas em algumas horas do dia, o que isso tem a ver com a nossa realidade, independentemente de onde somos ou de onde moramos? Então, acho que, para começar, um conceito ainda que não tem uma resposta só e que desafia a gente em acessos e justiças. Carol? Obrigada, Gabriel. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço muito o convite, de estarmos todos aqui, também my fellow panelistas. É uma pena que a Adriele não possa estar presencial. E, assim, antes de eu me arriscar a responder a sua pergunta, Gabriel, na parte da manhã, quando a gente estava ouvindo os estudantes que organizam a conferência, quando estava ouvindo o embaixador patriota, o ministro Barroso e tal, eu comecei a rascunhar aqui algumas reflexões que me vieram na cabeça. Então, antes de falar de transição energética, eu vou dar um passinho atrás e mostrar aqui algumas visões que eu trouxe aqui hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer, eu vou aproveitar que eu estou fazendo o segundo painel do fórum, né? Então, ainda vai ter bastante tempo, bastante espaço para vários debates e provocações, que é o seguinte, se eu não me engano, foi o embaixador patriota que mencionou o complexo de vira-lata.
né? Aí eu queria dizer que, assim, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu venho para algum país do norte global, participar de alguma conferência, fazer alguma reunião, fazer alguma fala em algum lugar, etc, etc. Provavelmente não será a última, tá? Mas, assim, eu queria começar com uma provocação que é: se esse evento fosse no Peru ou na Colômbia, tá, que são países que detêm boa parte dos outros 40% da Amazônia, quantos de nós estaríamos aqui? Tá? Inclusive com uma pegada de carbono bem menor do que a gente emitiu para chegar até aqui, do outro lado do Oceano Atlântico, né? E, assim, eu estava no painel de ontem, não participando, né? Estava assistindo, e também algumas reuniões que eu tive durante essa semana, porque eu vim cumprir uma série de agendas na França e no Reino Unido antes de participar aqui desse painel, tá? E sempre tem uma coisa, assim, uma aura de, o que o Brasil pode learn from the UK, né? Mas a gente não está perguntando o que o Reino Unido pode aprender com o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui que o futuro é brasileiro, o futuro não é britânico, né? E eu acho, assim, que, para mim, na minha visão, na verdade, o futuro é do sul global, tá? O futuro é do sul global porque, vamos lá, vamos mirar em 2050. Eu trabalho com clima, né? Então, a gente fala de chegar em emissões líquidas zero em 2050, net zero em 2050 e tal. Vamos pensar lá em 2050. Grande parte das pessoas, né, contingente populacional, vai estar no sul global. Grande parte do PIB vai estar no sul global. A necessidade de conservação de recursos naturais, de florestas, de recursos hídricos e tal, vai partir de esforços do sul global, especialmente de países tropicais, né? E mesmo se a gente for falar de democracia, a gente vai falar do sul global. Outro dia eu estava assistindo um canal de notícias, que eu costumo assistir à noite, e aí estavam falando da eleição americana, e aí falaram, não sei o quê, porque os Estados Unidos, a maior democracia do mundo. Eu falei, como é que é? Aí eu, e a Índia? Aí agora, umas 2 semanas atrás, teve eleição na Índia, né? O Modi foi reeleito. Aí esse mesmo canal de notícias falando, não, porque a maior democracia do mundo, não sei o que, a Índia, não sei o que. Aí eu, bom, né? Agora sim. Então, assim, mesmo falando de democracia, a gente está falando de países do sul global. E aí a gente vem para cá, para o fórum, e fala, o futuro é brasileiro. Sim, o futuro é brasileiro, porque o Brasil é uma peça-chave, né, do sul global. É um país continental, um país com articulação, poder de articulação. O embaixador patriota falou muito sobre a nossa assim, especialidade, né? Tipo, como o Brasil é especial em termos de paz, etc. E de, enfim, ser realmente uma liderança no sul global. Acho que o presidente Lula é um nome expoente, sim, no sul global, né? E não é todo o país que tem um Luiz Inácio para chamar de seu, tá? Então, essas foram, assim, algumas reflexões, tá? E aí, eu queria falar um pouco também da Amazônia, né? Então, Carolina, você falou, você chamou para um painel de transição energética, você vem falar da Amazônia? Sim, eu venho sim falar da Amazônia. Por quê? Porque é o seguinte, sei que meu tempo está se esgotando, mas um segundo. É o seguinte, em termos de transição energética, se a gente não escolher que caminho a gente quer seguir, a gente, no final das contas, vai ser um seguidor de tendências globais. A gente vai dirigir o helico elétrico chinês, a gente vai produzir hidrogênio com tecnologia alemã e, ok, tá? A Vanderleia está aí, especialista em inovação, ela vai saber falar. Agora, se a gente não fizer as nossas próprias escolhas para a Amazônia, para as 28 milhões de pessoas que estão lá na Amazônia, né? Se a gente não fomentar a nossa bioeconomia, a gente está lascado, porque ninguém vai fazer isso pela gente, tá? Então, termino a minha fala falando que sou muito otimista com relação à COP30, tá? Eu acompanho COPs há muitos anos. E as últimas COPs foram Egito, Emirados Árabes Unidos, a próxima vai ser no Azerbaijão. Então, países que são democracias mais frágeis que a nossa, países que dependem mais do petróleo do que a gente, tá? E a gente vai ter uma COP no coração da Amazônia, com muito mais representatividade. Aí eu acho que vai ser um espaço, já está sendo, né? Só o caminho até a COP, já está sendo um super espaço para a gente
discutir aí que caminhos a gente quer, seja para a Amazônia, seja para a transição energética, seja para a nossa democracia e tudo mais. E aí, o resto do painel, eu me disponho a falar sobre transição energética justa, tá, gente? Certo. Obrigado, Carol. Joaquim? Pois não. Primeiramente, cumprimentar a todos e a todas e agradecer pela oportunidade. E realmente o Brasil tem sido um destaque em transição energética. Vou citar alguns números. Por exemplo, é o país do G20 que tem a melhor matriz energética elétrica, muito distante dos demais. O Brasil tem uma matriz energética total, se olharmos transporte, crescimento, processos produtivos e eletricidade, que é 49% renovável, enquanto que a média mundial é 14,7%. Se nós olharmos especificamente a energia elétrica, o Brasil é 85% renovável, enquanto que a média mundial é em torno de 30%, como o Gabriel falou. Se a gente for olhar mais um outro dado, no ano passado, 93% da energia consumida no Brasil em eletricidade foi renovável. Então, nós somos um exemplo em transição energética. Agora, se a gente incluir a palavra justa, aí nós temos ainda desafios a cumprir. Por exemplo, o que o Rosvaldo falou no painel mais cedo, de que a geração distribuída, que já está chegando a 30 gigawatts no Brasil, ela não contemplou ainda o consumidor de menor poder aquisitivo. Na Lei 14.300, que foi aprovada em 2021, tem um item lá que é o PERS, Programa de Energia Renovável Social. E até hoje não foi implementado. Então, nós precisamos fazer esse dever de casa. Um outro tema também, se a gente for olhar na energia eólica no Brasil, houve um trabalho bem feito e nós temos conteúdo local. Nós temos indústria local no Brasil em energia eólica. Já na energia solar, que cresceu muito mais do que a eólica, houve um crescimento exponencial de importação. Então, não houve um crescimento do setor industrial em termos de energia solar no Brasil. Nós temos agora um outro tema também, eu morei 2 anos na Amazônia, mais especificamente no estado do Acre, e lá tem os chamados sistemas isolados. Nós temos na Amazônia como um todo, mais de 200 mil consumidores que usam energia, quando usam energia fóssil. Então, são chamados sistemas isolados. Em 2015, quando eu morava no Acre, nós consumíamos 150 mil litros de óleo diesel por dia. Então, tem um trabalho a ser feito, já está sendo conduzido, mas é um desafio a ser para nós podermos ter a chamada universalização do uso da energia elétrica. Um outro tema muito importante, agora no advento do hidrogênio verde, né? Que o Ceará começou a liderar esse processo, é um processo muito avançado. Essa semana foi aprovado no Senado o marco legal do hidrogênio. Nós temos que nos preocupar também com a indústria nacional. Por quê? Porque é uma oportunidade de ouro, uma oportunidade única. Nós temos no Brasil, e eu costumo dizer no Nordeste brasileiro especificamente, que é onde eu trabalho, você tem lugar no mundo com ótimo potencial para a energia eólica, ótimos atributos para a energia eólica em terra. Você tem lugar no mundo com ótimos atributos diferenciados para a energia solar. Você tem lugar no mundo com ótimos, excelentes atributos para a energia solar, energia eólica no mar, chamada energia eólica offshore. Mas os três, simultaneamente, somente tem no Brasil e mais especificamente no Nordeste brasileiro. E nós podemos aproveitar incluindo uma inclusão, um cuidado com a indústria, ou seja, produzir hidrogênio verde, sim, mas também produzir produtos verdes e também desenvolvimento tecnológico. Nós não podemos deixar essa parte tão relevante. O Brasil tem competência, sim, para se desenvolver tecnologicamente nesse tema do hidrogênio. Bom, hoje eu estava trabalhei muito tempo no setor privado, recentemente estava no governo do estado de Ceará, agora estou no terceiro setor. É um aprendizado novo, um novo caminho. Estou no Instituto Clima e Sociedade, que é uma entidade filantrópica que visa apoiar a transição energética justa e com a sociedade como protagonista. Então, para mim, uma vida nova, um aprendizado novo, e um dos temas que nós estamos começando a tratar é exatamente um apoio maior às renováveis no Nordeste brasileiro, inclusive com um cuidado no licenciamento ambiental, que possamos incluir mais a sociedade nesse tema. Então, dentre outros trabalhos que o IX vem fazendo, esse é um que nós estamos iniciando. Nós temos um plano estratégico e eu
vou ficar focado no Nordeste, energia renovável e power shoring, que é exatamente esse cuidado de poder aproveitar mais uma manancial espetacular que temos de energia. Por exemplo, o Brasil, se nós olharmos até 2050, toda a demanda de energia que nós vamos precisar até 2050, o Brasil tem 17 vezes somente de excedente até 2050 renovável, somente o excedente. Então, nós podemos aproveitar esse manancial, isso que a natureza nos concedeu, traduzir isso em avanço tecnológico, traduzir isso em aproveitamento social e econômico para o Brasil e para o Nordeste. Que o Nordeste é Brasil e um está dentro do outro, um melhorando, o outro melhora praticamente de forma, como é que se diz, automática. Então, essas são as minhas palavras iniciais. Estou aqui muito feliz de estar com vocês, à disposição, sempre com essa intenção de interagir. Obrigado. Obrigado, Joaquim. Adriele está online já? Adriele, ela só vai conseguir entrar no final, pessoal. Não? Certo. Não. Joaquim, você mencionou do hidrogênio verde aqui. Quando a gente fala hidrogênio verde, talvez seja o assunto mais debatido em âmbito mundial no cenário energético. Eu queria saber um pouco da sua perspectiva, quais são os potenciais de hidrogênio verde. Você já mencionou um pouco, queria que você aprofundasse mais. Quais são os potenciais de hidrogênio verde em acelerar a nossa transição energética e também quais são as principais barreiras da implementação dessa tecnologia a nível nacional? Por gentileza. Caso também, desculpe se a Carol ou a André também quiser comentar no final também. No hidrogênio verde, a gente tem um cuidado, inclusive, de mostrar que ele não é resposta para tudo. Eu trabalho na FIEC, tem aqui a doutora Nete, que é diretora da FIEC. Uma vez um industrial nos perguntou, mas eu vou ter que usar o hidrogênio verde? Não, eu já uso energia solar e eólica. Se você já usa energia renovável, consiga usando a energia solar. O hidrogênio é um dos pilares da transição energética, né? Então, a nível mundial, o que é que se pensa? É que cerca de 20% do resultado esperado até 2050 para chegarmos, conseguirmos chamar de zero, 20% é eletrificação de processo. O que não é elétrico, se eletrificar. 25% é energia renovável, usar mais energia renovável. 25% é uma coisa que o Brasil tem outro desafio para o Brasil, é eficiência energética. Investir mais em usar equipamentos mais eficientes, processos mais eficientes. E o hidrogênio verde, que entra, o hidrogênio como um todo, chamado hidrogênio de baixo carbono, com 10% a 15%, varia entre 5% e 22%, segundo as entidades do mundo. Então, ele vai entrar com 20% da solução. E aí, no mundo, você pega 10 entidades aí de consultorias mundiais que colocam o Brasil e o Nordeste brasileiro como o local onde tem condições de fazer a energia renovável mais barata do mundo, que 70% do custo de produção do hidrogênio é energia. Você pega o que é o hidrogênio verde, né? Só para nivelar o conhecimento, né? É você pegar, o H é o mesmo, o hidrogênio é uma substância química, que é o H2. Mas o hidrogênio ele é verde quando você extrai esse hidrogênio da água, que é o fórmula que é H2O, você quebra essa molécula da água usando energia renovável. E nisso o Nordeste brasileiro e o Brasil tem uma quantidade enorme. Para citar, nós temos hoje 100 gigawatts de projetos já elaborados no Nordeste brasileiro, são capazes de produzir 5 milhões de toneladas de hidrogênio por ano. Isso representa um investimento de cerca de 100 bilhões de dólares, mais de 500 mil empregos. Então, o Nordeste brasileiro tem toda a competência, o menor custo de produção do hidrogênio do mundo, mas nós precisamos aproveitar de uma forma mais inteligente. Não somente exportar a molécula, mas desenvolver tecnologia e também desenvolver produtos verdes. Em vez de exportar o minério de ferro, exportar o aço verde. Em vez de pegar o cimento e termos o cimento verde. Então, é uma cadeia enorme que podemos aproveitar melhor. Não sei se consegui responder bem. Conseguiu, muito bem. Obrigado, Joaquim. Se a Adriele conseguiu escutar a pergunta sobre hidrogênio? Adriele, se você quiser comentar também, fica à vontade. Estão me ouvindo? Sim. Ah, perfeito. Agora funcionou. Não era o meu aqui, eu acho que estavam não dando acesso aqui. Bom, eu vou falar um pouco rapidamente, acho que aproveitar que está funcionando e em relação à primeira pergunta sua, Gabriel, e depois eu volto para essa questão também do hidrogênio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização desse evento,
que foi excelente. Isabela, Gabriel, muito obrigada por tudo. Eu estava dentro do avião quando cancelaram o meu voo ontem, então peço desculpas, fiz o possível, mas não consegui estar presente. E gostaria também de cumprimentar a mesa, Andréia, Carolina, Joaquim, é um prazer estar aqui discutindo transição energética com vocês. Então, em relação a essa primeira pergunta que você trouxe, Gabriel, a Andréia colocou uma questão muito importante, que é a parte conceitual, muito do conceito de transição energética justa. A gente ainda está num processo e muitas publicações têm trazido o entendimento desse conceito. E se a gente for voltar um pouquinho mais ainda, a gente até tem discutido essa dimensão do conceito de transição energética, né? O que é ele, o que impacta, né? E a Carolina trouxe muito bem essa questão, né, desse olhar do sul global, como que a gente está nessa perspectiva. Então, quando a gente estuda toda essa questão do conceito de transição energética, a gente observa que, durante a história, a transição energética ela vinha mais do local para o nacional e para o internacional, e hoje isso inverteu. A gente tem uma força global, internacional, muito maior sobre os outros países. E isso acaba recaindo muito forte nos países em desenvolvimento, que tendem a seguir tendências, tendem a entrar nesse novo mercado, como no caso do hidrogênio, que é uma coisa normal, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um equilíbrio. Então, o que eu estou mencionando aqui é que a gente também, lógico, a gente vai trazer a discussão para o Brasil, mas a gente tem que observar como esses países desenvolvidos, eles tendem a forçar algumas coisas que acontecem nesse processo de transição energética e descarbonização. Indo para um nível um pouco mais local, o Joaquim, inclusive, mencionou essa questão dos sistemas isolados na Amazônia, né? E a gente estava tendo um processo de desenvolvimento de uma pesquisa lá, que a gente estava fazendo a substituição de diesel em 2 termoelétricas no estado da Amazônia por gás natural, que a gente conseguia diminuir muito a emissão local fazendo essa substituição. Mas, ao mesmo tempo que a gente fazia essa substituição, tentando diminuir por várias questões que a gente sabe que o sistema isolado traz, a gente observou também que a gente estava indo contra muito os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente estava ainda utilizando um combustível fóssil no intuito de levar energia para esses sistemas isolados. Então, isso acaba sendo até mesmo contraditório, mas necessário, e a gente acaba tendo essa discussão do que seria justo, como que a gente pode ter essa questão de forma mais clara, né? Como o professor Joaquim colocou muito bem, voltando para essa questão agora do hidrogênio, o hidrogênio é um braço desse processo de transição, só se fala em hidrogênio agora, e a gente ainda está tentando entender muito o hidrogênio. A gente está muito na parte da produção, a gente está com desenvolvimento tecnológico muito grande em outros países, como a Noruega, e realmente, se a gente não tiver esse olhar de desenvolver também um mercado doméstico com o potencial que o Brasil tem, a gente vai acabar tendo as mesmas coisas que a gente já viu na história, né? De a gente acabar só exportando esse produto. Quando a gente fala ainda de transição energética no Brasil, a gente tem uma qualidade única no Brasil, e não só qualidade, mas até de interesse de estudo, que foi o que a Carolina também mencionou, de olhar mais o que o Brasil tende a mostrar, que é uma transição energética a nível regional. O Brasil é grande, muito grande, a gente não está falando em transição energética na Holanda, na França, que são países pequenos, mas um país que traz uma complexidade, uma diversidade em torno de recursos naturais, né? O Brasil, sim, ele tem muito orgulho dessa matriz renovável que ele tem. É uma questão histórica, a gente não encontrou petróleo, mas a gente tinha todo esse potencial de desenvolver hidrelétricas, e agora com investimento muito forte em renováveis cada vez mais. Indo para essa discussão agora em relação, só para finalizar e passar para os demais colegas, a questão do hidrogênio, né? Como mencionei, a gente está num processo em que a cadeia de hidrogênio ela vai ser separada, né? Então, o que a gente tem discutido muito é a sustentabilidade dessa cadeia do hidrogênio. A gente está, como todo o início, focando na produção, desenvolvimento tecnológico, vendo que pode acontecer essa substituição, mas a gente tem que olhar um pouquinho para o segundo e para o terceiro step dessa cadeia, principalmente focado na questão de infraestrutura
e também de end use. Aonde vai ser investido isso? Vai ser realmente nos setores difíceis de debater, com certeza, por exemplo, indústrias de aço e cimento. Mas toda essa substituição, toda essa infraestrutura, a gente sabe que ainda vai demorar anos. O que eu gostaria de trazer para a mesa, e eu acho que pode ser uma questão de até uma pergunta intrigante para toda a mesa, é a questão que a gente vem discutindo muito, como acelerar a transição energética, que isso é uma pergunta muito séria, que pode ter muitas consequências, que é o que a gente está tentando fazer em relação às mudanças climáticas, mas vem justamente a discussão, como fazer a transição energética, como acelerar ela e como que ela pode ser de uma maneira justa. Então, eu fico com essa pergunta para demais mesa também. E fico aqui à disposição para falar um pouco mais. Obrigada. Carol, como a Adriele falou em aceleração da transição energética, um tema muito em pauta hoje é o mercado de carbono regulado no Brasil, né? Eu tenho visto alguns estudos seus muito bons que traçam algumas diretrizes de descarbonização da nossa economia e qual seria o impacto disso no PIB também na nossa economia. E eu gostaria que você discutisse um pouco qual seria o impacto de um mecanismo de taxação de carbono no Brasil com o mercado de carbono regulado na nossa transição energética, se isso poderia acelerar, e qual seria o impacto disso na nossa economia? Por gentileza. Perfeito. Obrigada, Gabriel. Realmente, o Brasil está em vias de ter o seu próprio mercado de carbono regulado. Eu gosto de chamar de obrigatório, tá, gente? Porque é o seguinte, é um parênteses mesmo na minha parte. Quando a gente fala de um mercado de carbono regulado, parece que o mercado de carbono voluntário não é regulado, né? Que ele é assim... o que absolutamente não é verdade, tá? Então, o texto do projeto de lei do mercado de carbono do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que está tramitando no Congresso, ele inclusive tem capítulos específicos sobre o mercado de carbono voluntário, justamente para garantir ali a interoperabilidade entre os dois mercados e também como se isso se enquadra no artigo 6 do Acordo de Paris, mas enfim, fecha parênteses. Então, o Brasil está em processo de regulamentação, né? Esse texto saiu do Ministério da Fazenda, inclusive, sobre a liderança da subsecretária Cristina Reis. Já passou no Congresso, que foi a primeira casa em que ele tramitou, foi para a Câmara dos Deputados, e agora esse texto voltou para o Congresso, para o Senado, desculpa, para a votação final. Então, é bem possível que, muito em breve, o Brasil entre aí no hall de países que tem um sistema de cap and trade, né? Então, você coloca um teto de emissões, e aí, a partir disso, um teto de emissões para os setores que estão dentro do escopo de regulação, que em sua grande maioria, as indústrias, né, intensivas em carbono. Quem emitir abaixo de sua cota de emissões que lhe foi atribuída pode vender, né, as licenças que sobraram, e aqueles que não conseguiram atingir ali a sua cota de emissões precisam, então, comprar cotas dentro de licenças de permissão de emissões até que se chegue num preço de equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, a União Europeia já tem um mercado de carbono desde 2005. Tá? A Califórnia tem um mercado de carbono, a China tem um mercado de carbono que vale para o setor elétrico, enfim, por aí. Tá? E quando um país consegue estabelecer a nível nacional, né, com Congresso Nacional, tudo mais, um sistema de comércio de emissões, assim, no meu ponto de vista, é realmente você se colocar como uma das economias mais modernas e, assim, mais à frente do processo de descarbonização e de atingimento das metas net zero que a gente se comprometeu a chegar, né, em 2050, tá? Dito isso, qual é a ideia, né? Então, se as indústrias elas precisam reduzir as suas emissões para poderem, seja cumprir com a sua cota de emissões e até mesmo se beneficiar e ganhar, né, uma receita extra ao vender as licenças que não foram necessárias, tá? Isso leva, né, isso orienta os agentes, orienta as indústrias a descarbonizarem seus processos, né? Seja por eficiência energética, seja por troca de tecnologia. E para determinados setores, o hidrogênio verde vai ser muito importante, porque existem setores que a gente chama de setores difíceis de abater, tá? Ou seja, difíceis de abater emissões, que basicamente, assim, no grosso, via de regra,
era o que o Joaquim estava falando, que são os setores que a gente não consegue eletrificar. Tá? E uma parte do processo de produção de aço, por exemplo, ou da produção de cimento, por exemplo, tem partes do processo que a gente não consegue eletrificar e, para isso, o uso do hidrogênio vai ser muito importante. Tá? Aí eu queria fazer 2 observações. Tá? Como foi apresentado, né, pelo Gabriel, eu sou diretora na Fazenda, eu sou responsável por coordenar, né, as ações do Plano de Transformação Ecológica. E a gente tem 6 eixos, que, aliás, quem estava ontem lá em King's College, meu colega Fábio Terra, apresentou os 6 eixos do Plano de Transformação Ecológica. E o primeiro eixo é o eixo de finanças sustentáveis, no qual a gente contempla o mercado de carbono, que eu acabei de apresentar brevemente, né? E o segundo eixo é o eixo de adensamento tecnológico. Esse nome pode soar um pouco estranho, mas é basicamente assim, a gente trazer uma maior intensidade de tecnologia para os nossos processos produtivos, né? Então, trazer mais inovação, conseguir reter mais valor agregado aqui dentro do país e, com isso, gerar mais empregos, aumentar a renda média da população, né, da população assalariada e indiretamente da população total. Tá? E aí, quando a gente fala de hidrogênio, a gente tem uma posição muito forte lá no Ministério da Fazenda, que nós não queremos ser meros exportadores de hidrogênio verde. Né? Tem vários países europeus que estão muito interessados no hidrogênio brasileiro. Tá? Por quê? Porque esses países têm compromissos de net zero, né? Eles têm um desafio de transição energética muito maior do que o nosso, porque eles não têm uma matriz energética tão renovável e tão pouco intensiva em carbono quanto nós. Tá? E aí eles precisam de power shoring, friend shoring, tudo mais. E, claro, o Brasil está absolutamente interessado nessas parcerias. Né? Só que o que a gente quer? A gente não quer só exportar o hidrogênio verde para descarbonizar um país europeu, né? Ou o que quer que seja, né? Qualquer outro país. Tá? A gente quer pegar o nosso hidrogênio e produzir aço verde. Pegar o nosso hidrogênio e produzir fertilizantes, porque nós somos altamente dependentes de importação de fertilizantes para a nossa agricultura. Tá? Então, a gente precisa, né, desenvolver essas cadeias dentro do Brasil. Tá? E um comentário final da nossa parte, que a gente recebe muita gente interessada na regulamentação do mercado de hidrogênio lá no Ministério da Fazenda. Inclusive, eu tenho quase certeza que a gente já fez reunião. Para não dizer 95% de certeza. 100%. Pois é. E assim, os setores eles chegam com pleitos, né? E a maioria dos pleitos requer assim algum tipo de incentivo fiscal. Tá? E eu não estou reclamando dos pleitos, não. Tá? Os setores chegam e falam, olha, dá aqui um incentivo para a gente no início, para a indústria se estabelecer, para a indústria ganhar escala, ficar competitiva, e lá na frente isso vai se pagar, porque a gente vai gerar emprego, porque a gente vai pagar imposto, porque a gente vai fomentar toda uma cadeia ali regional, nacional e tudo mais. São várias propostas que fazem super sentido. Tá? Só que qualquer incentivo fiscal, gente, sai do bolso do consumidor. Tá? Então, a gente tem que ser muito responsável, do bolso consumidor não, do bolso contribuinte, desculpa. Então, a gente tem que ser muito responsável para falar assim, se a gente só vai dar um incentivo fiscal se isso fizer sentido, se a gente conseguir realmente adensar a nossa cadeia nacional, porque a gente vai realmente pegar um dinheiro do contribuinte brasileiro para dar um incentivo fiscal para exportar hidrogênio verde, para descarbonizar um país do norte global, sabe? Então, são muitos aspectos que precisam ser pensados, tá? Eu acho que o hidrogênio tem um super potencial no Brasil. Nós, o governo brasileiro, o Congresso Nacional, estão muito engajados na regulamentação dessa tecnologia, desse mercado e tudo mais, né? Mas eu acho que também, quando a gente está falando aqui de transição energética justa, a gente tem que tomar muita cautela para não cometer, sei lá, responsabilidades e realmente fazer o que faz sentido. Excelente, Carol. Obrigado. Andréia, você tinha mencionado mais cedo da transição energética na Amazônia. A Amazônia, ela traz um cenário muito interessante na transição energética. Em 2021, a região da Amazônia, ela foi responsável por gerar mais ou menos 27% da energia elétrica, que alimenta o grid nacional, só que mais ou menos 14% da população nesse ano não tinha acesso a essa energia. Como foi comentado aqui, muitos são abastecidos, como o Joaquim falou, milhões de pessoas são abastecidas pelos famosos sistemas isolados, que na maioria das vezes são alimentados por combustíveis fósseis, como diesel, né, e emitem muito mais e são ainda mais caros.
E também muita gente não tem acesso à energia lá. Como a Andrea tinha dito no começo do relatório, mais de 1 milhão de pessoas não têm acesso à energia elétrica na Amazônia. E dentro desse contexto, Andrea, como é que a transição energética justa poderia ocorrer nessa região? Como que esse processo poderia trazer mais igualdade social, reduzir as desigualdades nessa região? Por gentileza. Gosto dessa pergunta porque ela traz um desafio para a gente, para pensar numa palavra-chave um pouco ausente até agora do nosso debate, que é o enfrentamento ao racismo ambiental. E aí eu quero explicar porque dentro do racismo ambiental a gente tem uma definição que leva a gente a pensar em toda a prática política ou diretiva que afeta intencionalmente ou não vidas, populações, lugares, realidades, meios de vida, formas de vida. E quando a gente entra num debate extremamente técnico e com muitas estatísticas e com muita... Enfim, é muita coisa para a gente pensar nessa trajetória de transição justa, e ela desafia a gente num lugar de olhar também o que isso significa? Uma energia que consegue acessar lugares de pessoas, qualquer pessoa, qualquer lugar. E aqui a gente está falando de favelas, de quilombos, de comunidades indígenas, de subúrbios, enfim, regiões periféricas. E quando a gente olha para isso, especialmente na Amazônia, por isso que eu amei a sua pergunta, porque existem muitas Amazônias dentro da Amazônia, né? E aí eu queria trazer um exemplo muito subnotificado pela mídia, que é no Amapá, por exemplo, onde mais da metade da população é negra. E ali tem relatos de pessoas que morrem tentando dar um jeito na energia das suas casas. Ou seja, subnotificação de pessoas que, na ausência de um sistema elétrico que é de qualidade, que funciona toda hora, as pessoas acabam morrendo. E não foi 1, 2, 3, 4. Existem muitos casos que não são notificados e são absolutamente noticiados por pessoas do Estado e, sobretudo, na capital. Eu fui no Amapá ano passado e um dos relatos era, enfim, de uma mãe que estava sem luz num momento muito específico e aí o filho foi ajudar e ela assistiu essa cena absolutamente dolorosa de uma pessoa morrendo ao tentar dar um jeito, fazer uma gambiarra ali pela eletricidade. Um caso na Amazônia que representa outras realidades, que faz coro um pouco com diferentes dimensões do que a gente está discutindo aqui. A gente está falando de racismo ambiental, que traz para a gente essa noção de zonas de risco, ou seja, zonas de sacrifício onde pessoas moram, onde tem dificuldades de acesso, e isso coloca vidas em risco. E a gente sabe quem são essas vidas em potencial. Aqui a gente tem, enfim, uma excelente infraestrutura, uma excelente qualidade para a gente fazer esse evento, e a gente não tem esse problema aqui de acesso à energia. Felizmente, tudo funciona, tecnologia funciona, inovação funciona. E aí olhar para o Brasil em suas vulnerabilidades socioterritoriais coloca a gente nesse debate de racismo ambiental dentro do tema de transição energética, porque mostra quem não está aqui discutindo com a gente, que me faz mais um gancho para responder sua pergunta, porque o debate sobre transição energética deve acompanhar a participação e as soluções territoriais para uma transição justa, sempre nesse princípio, né, de que a gente está falando de uma energia que todos e todas conseguem acessar. Então, gente, enquanto a gente ainda 1 milhão de pessoas na Amazônia que não acessam, né, e ainda morrem em larga ou grande escala, tentando resolver problemas pontuais, a gente tem uma violação de direito muito grave, né, e, sobretudo, um problema subnotificado pela mídia que mostra uma invisibilidade do que a gente está falando aqui para ter uma aderência maior. Então, eu queria trazer esse ponto que é muito ausente. Então, não existe justiça energética sem justiça racial, não existe justiça energética. E no Centro Brasileiro de Justiça Climática, a gente defende essa premissa, né? O enfrentamento ao racismo ambiental, ele é um princípio de justiça climática e de justiça energética e outras justiças. E queria também falar aqui que uma definição importante da Organização Internacional do Trabalho é que a transição energética justa significa tornar a economia mais justa e inclusiva possível e que expande a oportunidade de trabalho. E aí você trouxe vários dados e eu queria te dizer que eu também trabalhei no Instituto Clima e Sociedade e foi lá que eu aprendi princípios da transição justa com o Roberto Kishinami. E
E ele, naquela ânsia, né, de ensinar, sem ser de forma técnica, mas de forma que as pessoas afetadas conseguissem entender, a gente falou de letramento, né? O letramento sobre essa questão, ele também é uma chave para tudo que a gente está colocando aqui, né? E no painel anterior a gente ouviu sobre educação no geral, mas o quanto a educação ambiental, ela hoje é uma chave também libertadora para que esse conhecimento seja difundido e, sobretudo, que as pessoas percebam suas opressões vivenciadas em seus territórios de uma perspectiva que elas se apropriem desses conceitos para que consigam incidir politicamente com mais ferramentas, mais conhecimento, mais letramento e, sobretudo, mais seguras de que o problema ele acessa outras injustiças, né? Então, acho que falar de Amazônia, e hoje a gente ouviu muito aqui do Nordeste, mas pensar também enquanto as favelas do Sudeste, por exemplo, têm projetos de energia renovável, a Revolução Solar, por exemplo, que traz um projeto muito legal de energia solar nas favelas, mas o quanto isso ainda é um pouco pontual diante de um cenário Brasil que desafia a gente no racismo estrutural. Então, eu queria trazer a Amazônia sempre referenciando essas regiões e essas outras territorialidades que mostram para a gente que sem justiça climática e justiça racial não existe justiça energética, tampouco transição justa. Excelente ideia, obrigado. Quando a gente fala em Brasil e energia, qual a empresa que vem em nossa mente? Petrobras. Ano passado, Petrobras fez 70 anos. E a gente tem aqui a Adriele, uma das maiores especialistas em gás e petróleo aqui no Brasil. E essa pergunta, nesse contexto de transição energética, tinha que ser direcionada a você, Adriele. Como é que você vê a Petrobras atuando no processo de transição energética do Brasil? Como é que pode-se substituir os combustíveis fósseis por matrizes renováveis sem prejudicar a nossa economia? Por gentileza, se você puder debater um pouco sobre isso. Então, Gabriel, estão me ouvindo de novo? Certo? Ok. Essa questão da Petrobras dos 70 anos, enfim, já foi discutida bastante no passado, esse ano, Metrô Zero na pauta. A Petrobras, ela tem um papel importante não somente nesse processo de transição, mas também com a sociedade. Ela é uma empresa que se constituiu na década de 50, à base de um sentimento nacionalista. Então, a maioria, como você mesmo perguntou e começou muito bem a sua questão, quando a gente fala de energia, para muitas pessoas a questão da Petrobras já vem à mente, né? A Petrobras tem tomado algumas ações diretamente relacionadas a esse processo de transição energética, né? A gente tem observado o papel de várias pessoas lá dentro, a questão do biocombustível, que é um exemplo, a questão do investimento em renováveis, mas a gente sabe que a gente ainda é muito dependente dos combustíveis fósseis e a gente ainda vai ficar por um bom tempo dependente deles. A gente está tentando essa substituição, discutindo esse processo de transição energética, mas ele é gradual, como qualquer transição energética já foi, mas o que a gente tenta fazer agora é que isso de alguma maneira ocorra. A gente tem debatido muito o processo de transição energética, principalmente relacionado à questão dos combustíveis fósseis, nesse processo de substituição de uma fonte por outra. Porém, alguns estudos até trazem que a gente está mais adicionando do que fazendo uma substituição. Até, inclusive, porque já foi mencionado essa mesa, a gente está tendo um crescimento populacional muito grande e a gente precisa de energia. Então, enquanto a gente tem esse crescimento muito maior e não tem esse acompanhamento, a gente começa só a adicionar e não fazer uma transição, que é uma substituição de um combustível por outro. E como mencionei, o Brasil tem toda essa dimensão territorial de que para substituir até mesmo, tanto, por exemplo, o transporte de caminhões, o uso de carros, enfim, a gente tem uma transição que vai demorar muito tempo ainda. A gente tem debatido, primeiramente a gente estava com mais força para 2030, agora a gente já está falando em 2050, mas ainda isso vai ser gradativo. O que eu considero em relação a isso são dois pontos importantes. Um é essa questão que a Petrobras deve ser cada vez mais ativa, e infelizmente a gente tem visto que companhias de petróleo, elas estão dando um passo atrás e novamente investindo, se a gente vê o portfólio delas, investindo ainda muito
em combustíveis fósseis, né? A gente viu uma transição muito mais rápida, 2, 3 anos atrás, que estava nesse gás de fazer essa transição. Hoje, os riscos e também os investimentos que não tiveram retorno estão fazendo com que essas companhias comecem a se balançar novamente. E há uma pressão muito grande desse nosso lado mais social e governamental de que ocorra essas mudanças. Mas a gente vê que essa geração econômica ela é predominante, né? E a gente pode ver isso pelo caso do hidrogênio, né? A gente tem o preço do hidrogênio que gira, né? Que a gente fala, qual país a gente vai investir hidrogênio não, mas tem toda a questão que, como até foi mencionado na mesa, a questão é do desenvolvimento tecnológico. A Petrobras, ela foi e ela é referência no desenvolvimento tecnológico offshore, né? Ela é símbolo disso, ela é uma das empresas que a gente realmente considera como um desenvolvimento local. Se a gente já teve esse potencial uma vez, eu acredito que a gente está tendo e pode ter essa alternativa, e isso deveria ser feito cada vez mais pelo hidrogênio. Hoje em dia, a gente tem uma questão muito importante, que são a questão das patentes relacionada ao processo de eletrólise de hidrogênio, que está na mão principalmente de Japão e Estados Unidos e alguns países da Europa. E também a gente tem que ter uma conversa muito maior entre a academia, e empresas e o governo. Essa conversa para esse processo de inovação tecnológica vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento de uma cadeia emergente, que nem o caso do hidrogênio verde, mas também numa conversa em paralelo com empresas como a Petrobras. Então, a gente tem aí um processo que cada vez mais a gente precisa ter um balanço entre esses três, entre a sociedade, entre as empresas e o governo. É isso, Gabriel. Obrigada. E eu queria endereçar essa pergunta para a Carol. Não, só por causa do microfone. Ok. Dado que a gente já aproveita muito do nosso potencial renovável, o que é que falta para a gente aproveitar ainda mais e completar essa transição energética aqui no nosso país? Olha, completar a transição energética, assim, é porque existem diversos usos de energia, né? Então, no que diz respeito à eletricidade, a gente está muito bem na fita. Apesar de que a gente tem tido algumas iniciativas, tá, para garantir algumas reservas de mercado, como a gente costuma chamar, para combustíveis fósseis. Tá? Então, legislações que passaram em anos recentes ou legislações que estão tramitando agora com famosos jabutis, né? E às vezes indo justamente na contramão do que a regulação está se propondo a promover. Tá? Então, eu acho que a gente está muito bem com relação à renovabilidade da nossa matriz elétrica. Em 2023, 93% da nossa eletricidade foi suprida por fontes renováveis, tá? Mas com esses pontos de alerta aí. O problema do Brasil é a dependência em derivados de petróleo para a matriz de transporte, basicamente, né? A gente tem um modelo rodoviário num país continental, parece um contrassenso completo, né? Mas essa que é a realidade. Tá? Então, a gente ainda é muito dependente de gasolina, apesar de que a gasolina pode ser facilmente substituída por biocombustíveis, por etanol, basicamente, né? Mas o diesel é um caso mais complicado, né? O diesel a gente não consegue, não existe caminhão flex fuel que você pode botar diesel ou biodiesel, né? Para o diesel, por causa por questões técnicas mesmo, você tem um limite ali da mistura de diesel que você consegue botar no biodiesel, tá? Não é como a gasolina e o etanol hidratado, são coisas diferentes. Então, realmente, para a gente descarbonizar a matriz de transporte pesado, caminhões e ônibus ainda tem ônibus elétrico, até teve um PAC seleções para ônibus elétricos nos municípios, tudo mais, assim, ainda há avenidas, né? Mas para o transporte de carga de caminhões é realmente um grande desafio, tá? E, além de tudo, a gente tem um gargalo no nosso refino, né? A gente não tem um gargalo de produção de petróleo, mas a gente tem um gargalo no refino de petróleo, de forma que a gente não consegue produzir todo o diesel que a gente precisa. O Brasil importa entre 20% e 25% do diesel.
né? E aí quando a gente e ainda fica à mercê das flutuações, né? Tem uma guerra lá do outro lado do mundo e isso aumenta o preço do petróleo e isso reflete no nosso diesel e aí isso reflete na nossa inflação e isso reflete na nossa taxa de juros e por aí vai, tá? Ou então mesmo flutuações do câmbio também, né? Se o real se desvaloriza, o diesel fica mais caro, por aí. Então, são, enfim, vários mecanismos que se entrelaçam, tá? Aí, respondendo à sua pergunta, né, para completar a nossa transição energética. Bem... Se é que dá para você confiar 100%, né, nos combustíveis renováveis, né? Nem é o primeiro ponto com o qual me preocuparia, não, tá? Eu acho que, assim, o grande gargalo mesmo é o transporte de carga, tá? O hidrogênio pode fazer, cumprir um papel bem importante nisso, mas, assim, hoje em dia não seria economicamente viável, né? E o transporte de carga, ele, inclusive, é muito importante também, porque também tem reflexos na inflação, tá? Porque é um custo alto, o transporte de carga, tá? Aí, eu sei que eu tenho menos de 1 minuto, e aí eu vou expressar uma opinião muito forte minha, confiando que estamos aqui sob as regras de Chatham House, tá? Que é o seguinte, a gente estava falando de Petrobras, né? Tem um debate que eu não estou vendo ser feito em lugar nenhum, nem mesmo na academia, e olha, eu venho da academia, eu conheço os debates que estão sendo realizados lá, que é o seguinte: a gente tem uma meta coletiva, né, de 2050, a gente precisa reduzir em 75%, mais ou menos, o consumo de combustíveis fósseis, agora não sei se é de combustíveis fósseis totais ou se é de petróleo, tá? E a gente não está fazendo um debate de tipo assim, quem é que vai sair do petróleo primeiro, tá? E aqui eu estou falando isso sem julgamento de valor, do tipo de quem deveria sair do petróleo primeiro, tá? Mas quer dizer, mais ou menos, sem julgamento de valor. Porque, assim, tem países de altíssima renda per capita, né, que têm um óleo mais pesado que o do Brasil, que já constituíram fundos soberanos que vão garantir o bem-estar de gerações e gerações à frente, e tem outros países que precisam ainda do petróleo para se desenvolver ou para ter suas receitas, seus dividendos e tal. Gente, eu não estou falando que o Brasil tem que parar de explorar petróleo ou não tem que parar de explorar petróleo. Não é isso, tá? A minha provocação é que eu não estou vendo esse debate ser feito, tá? Então, se alguém vai ter que phase out do petróleo em algum momento, por que a gente não está discutindo quem é que deveria, né, phase out, ou phase away, ou os termos lá que o pessoal que negocia Acordo de Paris gosta de falar. E, assim, eu queria deixar essa provocação para, né, quem trabalha com política pública, quem trabalha com desenvolvimento internacional, quem trabalha com cooperação internacional ou na academia, para a gente começar a colocar isso. Porque, assim, se a gente não fizer esse debate, vai ficar aquele velho problema de falha de coordenação que a gente já conhece, né? E a gente não vai conseguir chegar aos nossos compromissos net zero em 2050. Obrigado, Carol. Aqui foi muito discutido do exemplo do Brasil como liderança, como uma vitrine para o mundo, seja por parte dos biocombustíveis, seja por parte da geração de energia renovável, seja pela nossa matriz energética limpa, também pela exportação dessa energia, né, principalmente pelo hidrogênio verde, para descarbonizar as economias europeias, principalmente. E, Driele, eu queria saber de você como que essas características do Brasil influenciam a posição do nosso país perante ao resto do mundo, principalmente nesse âmbito que o Brasil está presidindo o G20. Qual é a influência disso para o Brasil perante o mundo? O que é que a gente pode ensinar ao mundo? Como a gente pode tirar proveito dessa reputação do Brasil? Eu acho que o Brasil tem tido, principalmente nos 2 últimos anos, eu acho que muita força, tanto política, mas como posicionamento global em relação à transição energética. Então, a gente tem observado que não somente o intuito e a participação ativa global do Brasil,
mas também como ações internas que mostram o quanto que o Brasil tem investido nisso. E não só na questão de formação dentro dos ministérios, da questão da transição energética, a questão do papel no Brasil, principalmente agora na questão offshore, né? E dentro do G20, isso está sendo uma das discussões relacionadas a renováveis, a questão o quanto o Brasil tem investido nesse processo de renovável offshore, e tem sido um exemplo para isso. O que acontece muito e que a gente tenta mostrar esse equilíbrio, e a pauta, muitas vezes recai, e com certeza na questão do desmatamento, na questão da Amazônia, mas a gente também tem que colocar a questão de um balanço do que tem sido feito no Brasil, né? E esse processo, tanto de descarbonização, esse processo tanto de incentivo do hidrogênio, que apesar de um pouco de lentidão que a gente tem via Congresso, via política, para a gente aprovar, que a gente sabe o quanto isso é difícil, isso acaba demonstrando que há um intuito, mas ainda a gente precisa ter um pouco mais ver isso um pouco mais de perto, né? Mas com certeza o Brasil tem sido um reflexo desse processo, e não somente nessa questão, por exemplo, do investimento em renováveis, do investimento em centros de pesquisa, mas também relacionado a essa questão agora mais forte do papel do hidrogênio, que está sendo protagonista principalmente nesses últimos meses agora, né, que a gente tem observado. E bem como o professor Joaquim colocou também, a gente conversou sobre, estava debatendo aqui, o Brasil está nessa posição, principalmente o Nordeste, na parte da costa, que pode ter um papel, um protagonismo muito maior. Mas a gente tem que começar também a olhar para dentro do Brasil, como pode ser feito isso. E a gente ter esse reflexo de dentro do Brasil, não só trabalhando com a questão da industrialização, da questão mais doméstica, do uso de novas alternativas, como o hidrogênio, ou substituição do gás natural, ou alternativas para o setor de transporte, como a questão do biodiesel, que é um problema realmente que a gente tem muito grande na questão não somente do uso de combustíveis no setor de transporte, mas também toda uma questão de infraestrutura que liga para essas pessoas poderem abastecer, ou até mesmo uma questão mais mecânica, mas que vai liderando ao pouco essas alternativas que visa a outros países olharem o Brasil dessa forma. E, além disso, a gente tem muito exemplo do etanol, né? O etanol ainda ele é símbolo do Brasil, um dos símbolos do Brasil, né? Nesse processo também, é uma transição que a gente fala que foi uma transição curta no Brasil, né? Quando o Brasil começa a usar mais etanol. Então, o Brasil tem um processo aí grande por passar, mas ele está sendo geopoliticamente muito bem visto em torno desse processo de transição energética, por estar tomando ações tão rápidas num tempo curto. É isso, Gabriel. Adriane, né, o potencial de hidrogênio verde, e também foi discutido aqui o potencial de hidrogênio verde, sobretudo no Nordeste, e eu, como cearense, eu tinha que fazer essa pergunta para o Joaquim. O Ceará, como o Joaquim falou, está ganhando destaque nesse cenário de hidrogênio verde, nacional e internacional, devido a vários fatores, seja pela excelente estrutura portuária, pelos incentivos fiscais, pela excelente potencial de geração de energias renováveis, e também pela localização ali, né, bem estratégica para o porto de Rotterdam, ali na Europa. E eu queria saber, Joaquim, de você, como que a produção de hidrogênio verde no Ceará pode não só apenas beneficiar o mercado internacional, mas também os cearenses e o Ceará, por gentileza. Pois não. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará, que eu estava lá até o mês passado, tem um plano estratégico muito bem elaborado. Nesse plano estratégico, no tema hidrogênio verde, ele contempla três vertentes. A primeira delas, a exportação da molécula. Por quê? Porque é o que o mercado está pedindo, porque o Ceará tem competência, o Brasil tem competência tecnológica, de preço, de custo, e vai ajudar, como toda nova tecnologia, você tem a chamada curva de aprendizagem. O preço começa maior, a escala aumenta, o custo cai. Uma outra vertente é exatamente o mercado interno. Então, nós temos no Ceará, por exemplo, termoelétrica a carvão, nós temos no Ceará siderúrgica, que usa carvão, nós temos no Ceará indústria de cimento, indústria cerâmica,
que podem ser mercados consumidores para a produção de produtos verdes. Então, a primeira vertente é a exportação da molécula, a segunda vertente é a exportação de produtos verdes, fabricação e produção, e o mercado interno também. E, além disso, o desenvolvimento tecnológico. O Estado do Ceará tem a ambição, tem o sonho de poder ter um centro de excelência em hidrogênio verde. Lá na Federação da Indústria, que é um grande parceiro do governo do Estado, sempre atuando de forma independente, mas para o bem comum, nós temos foi inaugurado esse ano um centro de excelência em transição energética, inclusive com o nome de um grande cearense, Madureira Picanço. E a FIEC tem sido uma vertente muito importante na condução desse tema, pela iniciativa privada. Então, em resumo, se busca exatamente essas três vertentes. Qual a que vai se intensificar mais ou menos? Isso, de uma forma gradual, as próprias condições vão ser bem definidas. Mas, obviamente, que a gente acredita muito no mercado interno. Por exemplo, se a gente for citar aqui, tem estudo mostrando o seguinte, que em 2040, o Brasil pode ter um mercado interno de hidrogênio que é 2 ou 3 vezes o mercado externo. Que se for citar só o carro do transporte rodoviário de cargas. Um veículo pequeno, tem um estudo mostrando o seguinte, que um veículo pequeno, de pequeno porte, que rode até 100 km por dia, o melhor é que ele seja elétrico. E se o porte dele for pequeno. À medida que o porte aumenta, por exemplo, um ônibus daqueles double deck que tem muito aqui, não tem muita razão dele ser elétrico. Por quê? Porque a bateria fica desproporcional ao tamanho do veículo. Um veículo de transporte de carga, se você botar um caminhão elétrico, além do tempo de carregamento ser substancial, ele vai transportar a bateria ao invés de transportar produto. Então, o hidrogênio, o peso de um veículo a hidrogênio, somando o peso da bateria mais o peso do tanque de hidrogênio cheio, é 4 vezes mais leve do que um veículo puramente elétrico. Então, o que se tem hoje de tendência no mundo é o seguinte, se um veículo roda mais de 100 km por dia, ou ele é de mais de 10 toneladas de peso, o hidrogênio é mais competitivo do que o elétrico, puramente elétrico. E no Brasil, nós temos um transporte de cargas rodoviário. Então, tem um dos estudos mostrando o seguinte, que o Brasil, se fosse converter o transporte rodoviário de cargas em um veículo a célula combustível a hidrogênio, consumiria por ano 3 milhões de toneladas de hidrogênio por ano. Que isso requer um investimento de 60 bilhões de dólares, então gerando emprego, renda e mercado interno. Então, em resumo, Gabriel, não sei se você consegue responder, mas é trabalhar nas 3 vertentes, inclusive com capacitação que o governo do Ceará está fazendo. Não pode esquecer capacitação com a ajuda das entidades convencionais, das escolas convencionais. O Senai tem sido um grande partícipe. Então, capacitação. Até para finalizar, um aluno perguntou, mas eu vou me capacitar em hidrogênio se ele não acontecer? Eu digo, meu amigo, você vai estar competente. Você vai ter competências para empregabilidade. Porque, vamos dizer que você vai trabalhar com compras. Não é melhor ter um comprador que conheça de energia renovável, transição energética e hidrogênio, do que um que não conheça. Mas a nossa crença, nós acreditamos, o mundo todo está trabalhando em prol da transição energética. Então, nós não podemos perder esse trem, né? Esse ponto. Obrigado, Joaquim. Inclusive, eu fiz um curso excelente, totalmente gratuito do Senai, sobre hidrogênio verde. Aprendi muito mesmo, ofertado para a gente lá do Ceará. E a gente tem várias perguntas aqui muito interessantes sobre biocombustíveis, relação União Europeia e Brasil, vozes marginalizadas, só que nosso tempo já está bem estourado, né? E a gente já tem que ir para as perguntas da plateia? Já? Por favor, pode liberar a pergunta dela, depois abre para a plateia. Desculpa? Pode fazer a pergunta para ela, depois a gente abre para a plateia. Ah, certo. É o seguinte, Andréia, quando a gente fala em transição energética, principalmente nesse contexto social, como é que a gente pode incluir as vozes marginalizadas aqui no Brasil, quilombolas, indígenas, pretos, nesse contexto? Como que eles podem participar desse processo da melhor forma? Você acabou de falar de um curso que você fez do Senai? Senai. Lembrei de um curso que foi muito bem divulgado e muito bem frequentado ano passado, que foi do Instituto Polis com o Araiara. E tinha desde os princípios muito básicos da transição e da regulação, mas também algumas que respondem à sua pergunta. E aí acho que tem um princípio que também, cada pilar desse curso fez uma solução, né? Encaminhar uma solução e encaminhar qual é o meu papel nesse debate, não importa de onde eu venho. E aí a gente mapeou 5 principais
tratativas problemáticas e também desencadeiam soluções, né? A primeira foi democratizar o acesso, e isso em todos os sentidos da palavra. O segundo, redução da desigualdade. Terceiro, geração de emprego e renda. Quarto, combate ao racismo estrutural. Quinto, minimização dos impactos da saúde. Eu queria falar um pouco sobre esse, uma vez que quando a gente tem duas dimensões, né? Quando a gente pensa em transição energética e gênero, existe já uma questão de pensar que as mulheres, globalmente, também no Brasil, não ocupam, enfim, menos da metade aí do setor em lugares de decisão, mas também tem uma questão sobre as mulheres que estão em situação de pobreza energética e que, em situação de cozimento, né, de alimentação em suas casas, são absolutamente prejudicadas em suas saúdes, uma vez que não têm acesso à energia, cozinham e aí estão ali respirando naquele tipo de ambiente. Quais são os impactos da saúde respiratória, quais são os impactos da saúde dermatológica, quais são os impactos da saúde mental, né, em lugares de eólica, por exemplo, o barulho, a reclamação, o ambiente. Então, tudo isso, Gabriel, leva a gente para pensar em vários impactos da nossa saúde, a saúde dessas populações. Então, enquanto elas não estiverem aqui nessa plateia, ou seja, em espaços de decisão, de pressão, de participação, de proposição de salvaguardas, elaboração de recomendações territoriais, né? Então, tem muitos espaços, mas o que eu queria destacar, que acho que é a lacuna hoje mais sensível, tanto para a comunicação quanto para a sociedade civil, para que a gente consiga fazer uma incidência de maior qualidade, é a produção de evidências e pesquisas baseadas em narrativas de pessoas que vivenciam esse estado de acesso à energia numa perspectiva ali contraditória e injusta, a partir das suas vozes, das suas narrativas, realidades, histórias. Aí sim a gente elabora recomendações e documentos baseados em evidências de vida que vivenciam essas histórias e essas violações de direitos socioambientais, para que essas vozes estejam presentes em espaços de decisão, mas presentes com propostas, e não apenas ali um corpo, uma voz, mas com as proposições necessárias de quem vive, de quem sofre e de quem precisa de justiça energética. Obrigado, Andréa. Temos mais tempo para fazer mais perguntas? A gente pode abrir as perguntas. Tem? Certo. Muito obrigado. Acho que é tem que levantar, né? Peraí. Boa tarde, inicialmente. Sou Lucimar Prata. Eu faço mestrado em Direito Internacional dos Direitos Humanos na Universidade de Sussex. E, para ser muito sincera, eu não entendo 100% sobre transição ecológica, mas entendo um pouco sobre direitos humanos e, especificamente, estudo muito sobre esses movimentos sustentáveis e como eles recaem em cima de populações indígenas na Amazônia. E, apesar de eu considerar todos os discursos são muitos complexos, eu acredito que a gente, no Brasil... O Brasil, na verdade, ele já tem uma história muito significante nessa transição desde lá no início, quando a gente começou com as hidrelétricas, por exemplo. Então, não tem como dizer que a gente não conhece quem são as pessoas afetadas, né? E eu acredito hoje que as principais pessoas, além das pessoas pretas, são as pessoas indígenas, né, na Amazônia. Então, considerando a experiência de vocês, pessoas que trabalham com isso, pessoas que tentam implementar essa transição no Brasil de forma justa, como vocês vêm trazendo aqui, quais são as políticas hoje que existem, por exemplo, no Nordeste, por exemplo, para a Amazônia? Quais são essas políticas? Elas existem quando essa conversa é feita? Porque, assim, não basta apenas falar sobre os conceitos ou como isso vai trazer benefícios para o Brasil, quando a gente esquece que existe um custo muito grande de seres humanos nessa trajetória, para essa transição. Então, eu queria muito que vocês trouxessem um pouco para a gente, especificamente falando um pouco sobre povos indígenas, como eles são colocados dentro dessa transição, quais são as políticas, se elas existem, e
como que elas estão funcionando hoje em dia? Quem gostaria de começar? Posso começar? Bom, no Instituto Clima e Sociedade, eu estou começando o trabalho agora, aprendendo muito, interagindo num novo setor, e um dos trabalhos que a gente está iniciando é exatamente buscando ver como melhorar o licenciamento de novos empreendimentos. Exatamente buscando interagir mais com a comunidade impactada. Então, esse é um dos trabalhos que a gente pretende contribuir no debate para que não fique somente aquela situação que às vezes acontece, que somente na audiência pública a comunidade fica sabendo do que é que se trata o empreendimento. Que a gente estimule mais as empresas, os desenvolvedores de projetos, a irem antes, interagirem com a comunidade para ouvi-los. Às vezes, ouvir e também trocar experiências já ajuda bastante. Não é só isso, mas é o primeiro passo. Obrigado. Alguém quer complementar? Eu posso complementar? Gentileza. Gostei muito da sua pergunta e eu queria fazer uma colocação que eu destaquei aqui, né, o percentual de renovabilidade da nossa matriz elétrica, 93% e tudo mais, muito disso, como vocês sabem, vem da hidroeletricidade, né? Então, foi uma capacidade instalada que vem sendo construída há décadas, né, e não sem um custo. Tá? Então, tem hidrelétricas que foram construídas, né, em bacias importantes, em rios importantes, que, inclusive, foram construídas durante governos não democráticos, né? E que, talvez, eu espero, muito provavelmente, não tivessem sido construídas, não seriam construídas hoje, ou pelo menos não da forma como foram. Tá? Eu acho que o Brasil aprendeu bastante nesse processo, ainda tem muito a aprender, como a gente sabe. Tá? Hoje em dia a gente não vai construir hidrelétricas faraônicas como a gente fez no passado, né? Mas os problemas se renovam. Né? Então, a gente tem que, por exemplo, tem vários casos de parques eólicos na costa do Nordeste com contratos muito assimétricos, né? Onde as comunidades são, como eu posso dizer, enfim, muito desfavorecidas ali, né? São contratos muito desbalanceados, casos de assédio, tudo. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que os espaços de letramento, articulação, empoderamento das comunidades, que é uma área que a Andréa trabalha muito, são absolutamente importantes para as comunidades saberem se organizarem, entenderem quais são seus pleitos, quais são seus direitos e quais são seus deveres, né? Mas, sobretudo, os direitos, é claro. Tá? Então, assim, a transição energética ela vai acontecendo, né? E a gente vai vendo algumas questões se repetirem, algumas questões se apagarem, outras questões emergirem. Tá? Então, acho que tem que estar sempre muito atento a como que isso tudo acontece no processo, a depender do local, da tecnologia e de quem está à frente do processo. Excelente, Carol. Alguém gostaria de completar mais? Ou... Se ela quiser, eu já... Adriele, gostaria? Por gentileza, Adriele. Posso? Estão me ouvindo? Bem curta a minha fala. Eu gostei... Deu certo agora? É bem curta a minha fala. Eu gostei muito da pergunta e eu acho que até a pergunta que ela fez, ela acabou respondendo por si só e eu concordo muito com ela, em partes, que muitos artigos, muitos estudos que a gente vê muita gente vindo para a Europa, Estados Unidos, tendo muitos lessons to learn, né? E até a Carolina mencionou isso, que a gente tende a aprender com outros países. E lógico, isso é importante. Mas o que eu sinto e o que a gente já trouxe em muitas publicações, em muito debate, e cai nessa pergunta que ela fez, eu considero isso uma opinião muito particular minha, que a gente esquece um pouco de ter lessons to learn com o próprio país que a gente tem, de olhar para o conceito da história, de olhar um pouco como se isso se fez para fazer as modificações agora. A gente tem todo um estudo sobre isso, levantamento, trabalhos muito bem feitos dentro do Brasil, que trazem essa questão tanto mais sustentável como justa, que a gente precisa olhar um pouquinho mais para o local para ter mais ações diretas, digamos por assim. É só um complemento. Obrigada. Obrigado.
A gente passa para a próxima, André? Eu vou colher algumas perguntas, acho, agora. Aí a gente faz a rodada. Okay. Boa tarde, obrigado pela apresentação de vocês. Meu nome é Maurício Moura, eu sou economista, fundador do Instituto Ideia e professor da Universidade de George Washington. Desculpa que eu sou leigo no tema, só queria que vocês deixassem uma coisa clara. A estratégia do Brasil, então, é explorar mais petróleo para financiar a transição energética, pelo menos é isso que eu ouvi, tanto da presidente da Petrobras como do próprio presidente Lula numa entrevista que ele deu semana passada. É isso mesmo? E quais são os riscos de você fazer isso, né? Aumentar a exploração de petróleo para financiar a transição energética? Quais são os riscos desse modelo? Olá, João, parte dos voluntários aqui do Fórum e doutorando na UCL, complementando a brilhante pergunta. E fazendo um link também, tanto com a pergunta da Carolina, quanto com o comentário da Ilona ontem, quem que vai sair do petróleo primeiro? Será que a nossa estratégia de liderança verde passa por extrair petróleo na foz do Rio Amazonas, para falar sobre, efetivamente, o caso do Amapá, que é um caso de transição muito complicado, mas será que a gente não está se escondendo por trás do direito ao desenvolvimento, das responsabilidades diferenciadas? E a pergunta especificamente para a Andrea é sobre o que a sociedade civil, enquanto grupos climáticos e de ativistas jovens, pode fazer para se mobilizar nessa questão específica, sobre quando é que a transição vai sair de ser um phase-out para ser efetivamente uma saída. Boa tarde, muito obrigada pela vossa apresentação, foi super interessante o debate. Meu nome é Vanderleia Radaeli, eu sou especialista em inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Só um comentário à parte sobre transição justa. Quando nós olhamos os números, 80% das vagas, potenciais vagas no setor da transição, são setores onde empregam homens. Isso significa que as mulheres de partido que já vêm nos setores tradicionais, fora de mercados e de setores importantes, esses setores definitivamente eliminam parte da possibilidade das mulheres estarem como parte dessa transição. Deixo só como comentário um ponto de atenção, mas eu gostaria de fazer uma provocação baseada em 8 pontos. E juro que vai ser muito rápido. Juro que vai ser um tweet. Menos de 1% das empresas brasileiras exportam. Nosso investimento em P&D é 1,2% do PIB, quando a média da OCDE é 4%. Quando a gente abre esse 1,2%, a maior parte é setor público. O setor privado não existe em pesquisa e desenvolvimento do Brasil, à exceção de alguns casos muito isolados. 5 produtos brasileiros, todos baseados em agro, em quantidade e não em valor agregado, respondem por 60% das nossas exportações. A produtividade brasileira, desde 1970, não cresce. A da indústria é negativa. A indústria representava 30% no PIB nacional, hoje é menos de 11%. Tem na economia, a gente chama na literatura econômica de armadilha da renda média, quando a indústria perde valor porque o setor se transfere para o turismo, para o serviço, perdão, para o setor de serviço de alto valor agregado. No nosso caso, transitou para a informalidade e para serviço de baixo valor. Se a gente considera os Estados Unidos como a referência de produtividade internacional, que não é, o que eles precisam 15 minutos para fazer, nós 1 hora. Então, olhando toda a sofisticação internacional, a corrida internacional nas tecnologias, de domínio de tecnologia, de domínio de patente, de investimento em inovação, investimento em indústria, investimento em ciência e tecnologia, de ter uma visão de país. A gente já ainda tem tempo de agarrar esse trem aí, como diz os mineiros? Não. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lúcia Alberta, eu sou diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da FUNAI, sou do Amazonas, do povo Baré, e na diretoria que eu trabalho, nós trabalhamos todos esses temas, né, que vocês estão tratando, e eu gostaria de fazer 2 comentários.
essa questão do mercado de carbono é uma das pautas que mais tem mobilizado a nossa equipe de trabalho por conta do assédio que os povos indígenas têm sofrido. Como o Brasil ainda não tem essa pauta regulamentada, muitas empresas têm assediado os indígenas, comprado literalmente os parentes. Quando falo parentes, são povos indígenas, tá? Comprado os parentes, prometendo várias ações, várias políticas e, literalmente, enganando esses povos, que nós sabemos desses impactos. Outra coisa, lamentavelmente, essa pauta, né, das grandes hidrelétricas, como Belo Monte, é uma pauta que, hoje, né, tem ações que são irreversíveis para a vida dos povos indígenas, né? São direitos humanos que foram negados, negligenciados, e hoje, na FUNAI, nós vivemos o impacto dessa política que não foi construída ouvindo os povos indígenas. Então, criou-se acirramento de povos indígenas, a criação de aldeias e muitos outros impactos negativos para o próprio meio ambiente. Então, falar hoje de transição energética justa tem que ser pensar no direito de justiça climática desses povos indígenas. Então, eu acho que isso tem que ser o nosso norte, tem que ser a nossa referência de discussão também nesses espaços que nós estamos aqui. Obrigada. Tem mais perguntas? Acabou? Tem outra lá? Certo. Primeiro a gente responde esse ciclo e depois pode partir para as próximas. Quem gostaria de começar a responder? Eu vou comentar o nome da senhora, como é? Vanderlei. Vanderlei. Parabenizar pelos 8 pontos, realmente um diagnóstico, não mais difícil até de comentar, mas perfeitamente aderente. Então, dizer que realmente o diagnóstico é esse mesmo e que a indústria nacional realmente precisa de algo novo. E algo novo que, vamos dizer, que a gente visualiza é a chamada neoindustrialização. E esse termo power shoring, que a gente tem usado em alguns já estados do Nordeste brasileiro, do Brasil, é exatamente você poder aproveitar o que nós temos hoje de diferencial, que é a energia verde, né? E produzir o produto verde. Então, uma oportunidade que nós temos no Brasil não é fácil, porque você vai ter que, ao invés de exportar, por exemplo, a matéria-prima, fazer a transformação industrial local usando energia limpa. Então, é um trabalho complexo, mas é o que podemos fazer, e o governo federal lançou recentemente um programa chamado Nova Indústria, que visa centrar exatamente nesse aproveitamento da neoindustrialização com novas tecnologias e aproveitando esse manancial que temos de energias renováveis. É uma das saídas que eu vejo, sabendo que realmente a indústria perdeu muito espaço no Brasil, não somente no Brasil, mas no Brasil também, né? E o trabalho de retomada, ele é muitas vezes muito mais árduo, muito mais duro, mas nós não podemos desistir. Aproveitar esse seu diagnóstico muito bem elaborado e traçar plano de ações, um plano estratégico que vamos dizer, ultrapasse as barreiras. Mas eu continuo finalizando, a saída realmente é aproveitar essa oportunidade da transição energética com a produção de produtos verdes, na minha visão, né? Obrigado, Joaquim. Gostaria de responder as... Eu posso? Pode, por gentileza. É que eu acho que... Quer? Não, é para a mesa, eu falei. Ah, sim. Bem, acho que tem algumas perguntas que foram mais direcionadas para representantes do governo na mesa. Vou tentar fazer algumas colocações, né? Primeiramente, eu acho que não cabe, não é uma decisão do Ministério da Fazenda, né? Quanto petróleo o Brasil vai explorar, se vai explorar mais petróleo, menos petróleo, até quando, isso e aquilo, tá? A decisão da Foz do Amazonas, então, absolutamente não cabe ao Ministério da Fazenda. Eu acho que é uma questão a nível presencial, a nível do Ministério do Meio Ambiente e, sobretudo, também a nível técnico, né? Então, o IBAMA tem um papel muito importante nesse debate, tá? O que eu posso dizer com relação a isso? Eu, pessoalmente, né, sou representante do Ministério da Fazenda, mas, novamente, confio que estejamos sob a regra de Chatham House. Eu, pessoalmente, não acho que a gente precisa dos recursos do petróleo, dos recursos da Foz do Amazonas,
para financiar a transição energética. Tá? A Petrobras é uma das empresas que mais inovam no Brasil. Tá? Então, a Petrobras, inclusive, ela está na fronteira da utilização dos nossos instrumentos da Lei de Inovação, do Marco de Ciência e Tecnologia. Tá? Então, ela se utiliza de alguns instrumentos da Lei de Inovação que outras empresas têm, digamos assim, um receio de utilizar, de se valer. Tá? Então, isso significa que a Petrobras poderia, sei lá, não sei se é esse tempo verbal, mas poderia estar investindo em várias novas fronteiras do setor de energia. Então, por exemplo, eu sou muito otimista que a Petrobras vai ser uma campeã de diesel coprocessado, por exemplo, tá? Porque diria que é a única empresa que hoje em dia tem capacidade para fazer. Dito isso, né, eu acho que a gente recai sobre um debate muito complexo sobre, novamente, quem é que vai sair do petróleo primeiro, etc. Tá? É um debate que requer várias camadas da sociedade. Se eu fosse pensar assim, se eu fosse propor alguns critérios para falar quem é que vai sair do petróleo primeiro, acho que a gente teria que falar de renda per capita, teria que falar de intensidade de carbono da produção de petróleo, teria que falar da dependência dessa economia com relação ao petróleo. Tá? Então, assim, tem vários fatores que precisam ser considerados e aí eu convido todos à reflexão, né, de falar, então vamos lá, vamos debater sério, vamos debater de igual para igual quem é que vai ter que sair do petróleo primeiro para a gente conseguir nossos objetivos. Tá? Passando para a questão do mercado de carbono, eu acho que assim... desculpa, qual é o seu nome mesmo? Lúcia? Lúcia Alberta. Lúcia Alberta. Pronto. Você trouxe uma questão que eu acho fundamental, porque é o seguinte, o mercado de carbono voluntário, ele sofreu um boom, né? E como todos os mercados que têm uma regulamentação deficiente, né, novos mercados, geralmente a regulamentação vai acontecendo, né, junto com a expansão do mercado. Tá? E como se tratam de comunidades florestais, em sua maioria das vezes, né, o que a gente tem? Casos de assédio. Tá? Então, a gente está vendo várias questões de fraude no mercado voluntário, de assédio de comunidades, tá? E eu acho que é muito importante a gente ter as nossas estruturas judiciárias de governança para isso. Então, acho que o Ministério Público Federal, por exemplo, tem que atuar muito fortemente para combater esses casos. E volto novamente a reforçar que o texto do mercado de carbono voluntário, do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, tem um capítulo específico para regulamentar sobre comunidades tradicionais e povos indígenas e mercado de carbono. Tá? Então, queria deixar claro que o Executivo Federal está atento, sim, a esses pontos, e eu sou otimista de que a gente vai conseguir endereçar a maioria desses casos de abuso. Tá? Vanderleia, minha velha amiga, assim, queria dizer que seus pontos foram muito bem colocados, né? São questões que nos angustiam diariamente. E eu finalizo a minha fala falando mais ou menos assim, o plano de transformação ecológica ele é uma espécie de resposta ou similar a outras iniciativas que a gente está vendo mundo afora. Né? Então, a gente tem o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, a gente tem o European Green Deal, a gente tem os planos quinquenais da China que cada vez mais integram fatores ambientais em seu planejamento. Tá? Infelizmente, a gente não tem os trilhões que esse pessoal tem. Tá? Mas a gente consegue, ali, né, no Ministério da Fazenda, com os nossos parceiros, com o MIDIC, muito, por exemplo, com o BNDES, que é o maior financiador de energia renovável do mundo, por exemplo, né, a gente consegue, aqui e ali, canalizar recursos. Então, a gente tem, por exemplo, financiamento à inovação à taxa referencial, que é uma taxa muito baixa. Tá? É uma taxa, assim, muito generosa. A gente tem o Fundo Clima também, que para financiar setores estratégicos da transformação ecológica, né? Também com uma taxa de mercado muito mais vantajosa do que os setores conseguiriam em bancos privados. Tá? Então, assim, a gente não tem, né, esse volume de recursos enorme que a gente gostaria de ter, mas a gente tem, sim, instrumentos robustos e de governança para tentar orientar um pouco o mercado e posicionar o Brasil, né, como
um país aí líder na descarbonização global. É isso. Excelente, Carol. Ah. Adriele, gostaria de complementar? Sim, gostaria. Vou tentar ser breve. Eu gostei O muito áudio das novamente da Adriele. Tá? Deu certo agora? Estão me ouvindo? Ok. Eu gostei muito das perguntas e eu gostaria de complementar, eu acho que até fazer algumas provocações em relação a isso, né? Em relação à questão da Petrobras, do financiamento, né? A gente tem observado, principalmente aqui na Europa, que alguns projetos pilotos, principalmente de hidrogênio, que começaram a ser já desenvolvidos, inicialmente eles tiveram um X de budget para isso, e passado 2, 3 anos, eles viram que esse budget inicial é muito pouco para todo esse desenvolvimento, inclusive para a questão aonde está esse consumo desse hidrogênio, e a questão da infraestrutura, como eu coloquei. Então, tá tanto o governo como empresas de petróleo que estão envolvidas nesse processo de estar trabalhando com hidrogênio, estão vendo que esse budget inicial não está dando conta e, inclusive, estão pedindo por subsídio do governo em relação a isso. Então, a gente vê aí que tem uma parcela significativa de investimento, mas que sem todo esse dinheiro a gente não consegue fazer essa transição. Isso é muito sério, que cai em outro ponto. Há países, sim, exportadores de petróleo, que acabam investindo muito desse investimento em ciência, em tecnologia, desenvolvimento tecnológico, por exemplo, novamente, de hidrogênio, ou de tecnologia offshore, ou de renovável, ou acabam tendo a concentração de patente na mão, acabam tendo até mesmo uma matriz renovável, e a gente observa que há todo esse investimento em desenvolvimento de tecnologia e inovação, que cai muito nos pontos muito bem discutidos pela Wanderleia. Eu acho que isso é muito crítico, eu acho que esse investimento talvez não deveria ser maior, mas o problema em si está, enquanto a gente tiver demanda por petróleo, os investimentos ainda vão estar centrados nisso. E o que a gente tende é diminuir essa demanda que dificilmente ocorre por várias questões, ainda que envolve muito a questão de tecnologia, de disponibilidade até mesmo do recurso, segurança energética. Outro ponto muito bem levantado pela Wanderleia, que eu acho que cabe muito aqui nessa mesa, é a questão da transição energética justa. Recentemente, eu desenvolvi uma metodologia para cadeia, uma nova metodologia para cadeia de valor sustentável, e eu acabei aplicando essa metodologia para hidrogênio verde. E no setor de produção, principalmente em países em desenvolvimento, como a questão da África, cruzando isso com o Sustainable Development Goals, a gente observou aqui que ia acontecer as questões de desigualdade de gênero iria aumentar, a questão de desemprego, a questão realmente da mulher não conseguir ainda ter acesso. Então, assim, a gente estava observando que os mesmos problemas que a gente já está tendo dentro de uma cadeia, estavam, mesmo que há investimento, que fala que assim, não, a gente vai ainda contribuir, projeto piloto, a gente observa que isso, em fato, em loco, não está ocorrendo, e que há uma demanda, mas que também é um risco, umas red flags, como a gente chamou, muito grande disso acontecer. Então, a questão de a gente trazer esse processo de transição justa numa cadeia emergente é essencial, porque senão vai ocorrer os mesmos problemas que a gente já tem observado. E eu sou totalmente, eu acho que o último ponto que você colocou é a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, o processo de inovação, ele acaba trazendo muito o desenvolvimento do país como um todo. E o que a gente justamente discute muito da relação entre o Global North e o Global South é justamente a questão de transferência tecnológica, né? Que a gente ainda é muito dependente e a gente tem potencial, como já foi visto, que a gente conseguiu fazer isso com a Petrobras, se tiver cada vez mais investimento de estar desenvolvendo isso. É isso, Gabriel. Obrigada. Adriele, tem que ser um pouco breve, por gentileza. Só um comentário aí com a Wanderleia, que o governo do estado do Ceará deu um exemplo na formação da sua equipe de governo. Lá, 50% dos secretários de estado são homens, 50% são mulheres. E, em outra linha de ação, na distribuição de energia, que é uma atividade que tem sido, ao longo do tempo, ocupada por homens, já tem várias equipes no Ceará sendo treinadas
de mulheres eletricistas na distribuição de energia. Inteligente do Ceará, viu? Hein? Inteligente do Ceará. Mas Recife começou primeiro, viu? Não. Eu tenho trabalhado na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará e eu sou suspeito de falar da equipe que a gente tem lá. Incrível. Andréia, gostaria de complementar? Não, parabéns para o Ceará, mas globalmente a gente está mal de novo, então a gente comemora um pouco, lamenta um pouco. E eu queria fechar respondendo a pergunta que me foi feita e também, enfim, fazer um encerramento em duas grandes dimensões. Eu acho que nesse espaço aqui a gente fala de propostas, implementações, e também a gente precisa falar um pouco de sonho, né? E eu tenho um sonho, talvez pensando COP30, ou quem sabe o próximo Brasil Forum UK, em 2025, pensar em como que a gente muda a nossa narrativa, né? Em vez de apenas a gente se orgulhar de ser um país das renováveis e de todos esses números que a gente falou, que são absolutamente importantes, mas como é que a gente também, por meio dessas renováveis, né, por meio dessas energias, por meio dessa narrativa de transição justa, a gente também promove equidade, igualdade nos territórios e também para pessoas, para mulheres, para crianças, né, para famílias. Então, deixo esse sonho aqui compartilhado num curto prazo, uma vez que a gente está aqui em conflito e guerra de narrativas, e o outro pensar também que a gente tem muita organização da sociedade civil fazendo muita coisa. Então, eu queria só destacar o Instituto Socioambiental, o ISA, o Engajamundo, o Araiara, o Instituto Polis, IEMA, Projeto Nordeste Potência, enfim, fazendo capacitação e também produção de recomendação para governo e também outras instâncias de implementação da transição justa. E deixo aqui o convite para todo mundo conhecer, acompanhar o trabalho do Centro Brasileiro de Justiça Climática, uma vez que os 4 eixos que a gente se propõe a trabalhar também são eixos que apontam para uma transição energética justa e limpa para todos e para todas. Então, por meio da comunicação, por meio da educação climática, por meio da pesquisa e dados e, sobretudo, incidência política, que é por que a gente faz o que a gente faz e o que traz a gente aqui para a gente vislumbrar um futuro climaticamente seguro e com justiça racial, de gênero, enfim, para todos e todas. Obrigada. Excelente, Andréia, obrigado. O nosso tempo já acabou, o painel superou todas as minhas expectativas e já eram bem altas. Sim, agradecer toda a equipe do fórum, meus colegas são incríveis, nossos apoiadores fizeram força-tarefa imensa para trazer esses painelistas sensacionais aqui. A Adriele, infelizmente, não conseguiu vir presencial, mas creio que a sua participação online não deixou nada a desejar, todos viram aqui. Então, é isso. Muitíssimo obrigado a todos e futuro é brasileiro. Futuro é brasileiro.